Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Avaí. As equipes se enfrentam neste sábado na Vila Belmiro em mais uma rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o papo aqui é sobre história. E as equipes se enfrentaram pela primeira vez no ano de 1972, no antigo estádio Adolfo Konder. Para muitos, o mais importante do confronto, já que foi a única partida disputada pelo Pelé na capital catarinense. E esse jogo é tão importante que virou até um livro, escrito pelo jornalista Polidoro Júnior. O título desse livro é Um Jogo Inesquecível. 20 mil pessoas foram prestigiar o rei do futebol e um time fantástico, que além do rei tinha Serras no gol, tinha o catarinense Oberdan, tinha Edu, Alcindo e tantos outros, e obviamente que a estrela da companhia era o rei. O Alcindo abriu o marcador aos 5 minutos, depois de receber um bom passe do Pelé. O Lica empatou para os donos da casa aos 24, mas o Alcindo de novo foi às redes, marcou o gol da vitória santista. O Santos venceu por 2-1. O primeiro confronto entre Santos e Avaí pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 1976 e na Vila Belmiro, né? O palco do jogo deste sábado. O presidente do Santos à época, o Modesto Roma, né, tentou transferir esse jogo para o Pacaembu, mas o pedido acabou negado pela CBD por conta de uma discordância do próprio Avaí. E o Santos não saiu do zero contra o Avaí, empatou, um resultado até que certo ponto negativo, pois o Santos jogava em casa. Muitos anos se passaram e somente em 2009 as duas equipes voltaram a jogar. Novamente na Vila Belmiro, novamente empate, mas desta vez por 2-2. Os gols do Santos foram marcados pelo Kleber Pereira e pelo Madison. Para o Avaí marcou o William, a lei do ex, entrando em ação, e o Emerson. No segundo turno, a partida foi, obviamente, lá em Santa Catarina, no estádio da Ressacada. E o Avaí embalado pela despedida do técnico Silas, né? O Avaí naquele campeonato fez uma boa campanha, classificou-se até para a Copa Sul-Americana. Tava vencendo o Santos por 2-0, o Christian marcou 2 gols, dando a impressão que o Santos seria goleado. Porém, Kleber Pereira diminuiu aos 27 e o Paulo Henrique Ganso, ainda muito jovem, fez o gol do empate do Santos aos 39 do segundo tempo. Como eu comentei, o Avaí fez uma boa campanha em 2009 e se classificou para a Copa Sul-Americana de 2010. Enfrentou o Santos e acabou eliminando a gente. O Santos perdeu o jogo do seu mando, que foi no Pacaembu, por 3-1, até vencer o jogo de volta lá na Ressacada por 1-0 com o gol do Zé Eduardo, mas o resultado foi insuficiente e o Avaí seguiu adiante. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, em 2010 as equipes se enfrentaram novamente. O Santos venceu por 2-1 com gols de Neymar logo no começo do jogo e de Marcel no final do jogo. O Valber diminuiu para o Avaí, mas não impediu a vitória santista. Jogando na Ressacada, o Santos foi derrotado. Perdeu por 3-2 com 3 gols marcados pelo mesmo jogador do Avaí, o Caio. O Kerrisson abriu o marcador para o Santos aos 9, o Neymar ampliou aos 32 e aí o Caio marcou 3 vezes para dar a vitória ao Avaí. No ano seguinte, em 2011, o Avaí foi derrotado jogando na Vila Belmiro. O Santos venceu por 3-1 com 2 gols do estreante Borges e um gol de Richelli. No jogo da Ressacada também deu Santos. O William, né, novamente a lei do ex, atingindo o time do Santos. O William abriu o marcador de pênalti. O Borges marcou e empatou. E o Felipe Anderson, que agora se tornou reforço do Palmeiras, marcou o gol da virada e decretou vitória santista. Naquele ano de 2011, o Avaí acabou rebaixado para a segunda divisão, levou junto a ele o Atlético Paranaense, o Ceará e o América Mineiro. Então, as equipes voltaram a se enfrentar somente 4 anos depois, na estreia do Campeonato Brasileiro de 2015. Jogaram na Ressacada
o Santos abriu o marcador com o Robinho, mas na segunda etapa o Marquinhos, que tinha jogado pelo Avaí, jogado pelo Santos e regressado ao Avaí, ou seja, é considerado lei do ex, empatou para o Avaí. Na partida da Vila Belmiro, o Santos não teve dificuldades para vencer o Avaí por 5-2, com gols de Gabigol, Thiago Maia, Ricardo Oliveira, Nilson, ele mesmo, e Lucas Lima. Para o Avaí, os 2 gols foram marcados pelo Léo Gamalho. Ao final desse campeonato 2015, o Avaí foi rebaixado novamente. E aí as equipes voltaram a se enfrentar em 2017, né? A partida foi disputada lá em Santa Catarina, um empate em 0-0 na última partida do primeiro turno. E no segundo turno, um novo empate na Vila Belmiro em 1-1. Nesse campeonato, o Avaí foi rebaixado novamente. Em 2018 fez uma boa Série B e em 2019 estava de novo na primeira divisão. Mas o time comandado por Jorge Sampaoli venceu por 3-1, jogando muito bem, em partida que o Santos assumiu a liderança daquele campeonato de 2019. Jogaram na ressacada já pelo segundo turno, já com o Flamengo bastante à frente. O Santos venceu novamente 2-1 com gols de Eduardo Sacha e de Marinho. O João Paulo marcou o gol do Avaí. Avaí rebaixado novamente em 2019, voltou em 2022 e aí o Santos acabou derrotado na ressacada. O Santos perdeu por 1-0 com o gol marcado por Bissoli e jogando na Arena Barueri, as equipes empataram em 1-1 com o Marcos Leonardo marcando o gol do Santos e o Avaí foi rebaixado, né, no ano de 2022. No ano de 2023 foi a nossa vez e se enfrentamos já no primeiro turno, vitória santista jogando lá em Santa Catarina por 2-0 com gols de JP Sherman e de Julio Furt. E a nossa torcida é que o Santos repita a vitória sobre o Avaí, vença novamente e siga o seu caminho rumo ao lugar onde não poderia ter deixado de estar a primeira divisão, certo? Um grande abraço a todos vocês, eu volto na próxima rodada, tchau, tchau.